nos unimos com os anjos, nos unimos com os anjos para te adorar, para te adorar. Ele que é digno, aquele que é santo, o Espírito e a noiva dizem: vem. Declare isso. Aquele que é digno, aquele que é santo, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que é digno, aquele que é santo, o Espírito e a noiva dizem: vem. Ora vem, Senhor. Aquele que é digno, aquele que é santo, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que é digno, aquele que é santo, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que é digno, aquele que é santo, o Espírito e a noiva dizem: vem. Ora vem, Senhor. Aquele que é digno, aquele que é santo, o Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, ora Maranata, ora vem.
Vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Vem, Senhor Jesus. Aquele que é digno, aquele que é santo, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que é digno, aquele que é santo, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que é digno, aquele que é santo, o Espírito e a noiva dizem: vem.
Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Ele vem cavalgando sobre os montes. Ele vem. Ele vem para tomar a sua noiva. Ele vem cavalgando sobre os montes. Ele vem. Ele vem para tomar a sua noiva. Ele vem cavalgando sobre os montes. Ele vem. Ele vem
para sempre. Amém. Tem algo que eu preciso passar para vocês. Eu prometo não gastar muito tempo de vocês. Pode continuar. Acontece que eu vim para cá, não tinha uma palavra. E quando eu estava aqui, o Senhor começou a falar coisas ao meu coração. Que eu queria, de fato, encorajar vocês, os meus irmãos do Acre. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, o Senhor fala algo para a gente. E ele diz assim: portanto, também nós, uma vez estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé, que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Umas coisas que têm me chamado a atenção nessa jornada cristã que nós vivemos, não é simplesmente o fato de sermos tão fervorosos ao teu primeiro encontro com o Senhor, ou simplesmente quando uma música legal toca, mas é a constância que qual caminhamos na caminhada, é a constância ao qual nós levamos a nossa jornada. E nesse texto de Hebreus eu fiquei pensando nessa manhã o tempo todo, falando, porque existe um zelo no meu coração, existe um amor que Deus colocou por vocês, e eu acredito que o Senhor está falando assim, que sim, enfrentamos, passamos por muitas situações, mas a forma qual nós podemos vencer toda essa barreira, todo esse pecado, não é simplesmente usando as nossas forças ou os nossos recursos, mas é o que diz o versículo 2, mantendo seus olhos fixos em Jesus. E o interessante é que a igreja tem colocado muitas circunstâncias e problemas diante, que não deixam de ser problemas, como a luta contra o pecado, luta contra o orgulho, que é um pecado em si, mas a igreja começou a enumerar tantos pecados, que eu nessa tarde queria falar para vocês que ele se resume simplesmente em deixar de olhar para Ele. Quando nós não olhamos para o Senhor, nós começamos a nos desviar. Então aqui o texto fala para você alcançar a forma perfeita no consumador e autor da nossa fé, que é Jesus, o começo e o fim, o alfa e o ômega. Então eu queria trazer para você essa perspectiva de um Deus que começa a obra em você e que termina, um Deus que é o começo, o caminho, o sinal, a chegada e a recompensa. Então tudo depende dele. A partir do momento que nós voltamos os nossos olhos para Ele, existe salvação. Salmo 80, versículo 1 diz: brilha a luz do teu rosto e então eu serei salvo. Então à medida que nós olhamos para o Senhor e contemplamos Ele, a salvação já está vindo a nós. Todos os nossos problemas são resolvidos à medida que nós olhamos para Ele, porque nós olhamos para Ele, o verbo que se fez carne, aquele que desceu do céu e se tornou um homem, andou entre nós, e nele consiste toda a resposta, toda a espera, todo o amor, toda a persistência. Nesse texto de Hebreus, a palavra específica é uma palavra grega, que é usada também no Hebreus capítulo 9, que diz que é o tabernáculo perfeito. Jesus alcançou o tabernáculo perfeito, Ele é a perfeição, Ele é o justo líder, Ele é o líder perfeito, o qual nós podemos olhar e seguir Ele aonde quer que Ele vá. Então nessa tarde eu queria chamar vocês a atenção de olhar para Jesus, porque talvez você olhe Jesus de outra forma, mas a Bíblia fala de um Jesus que tem olhos de fogo, cabelo como lã. E eu não sei como que é a sua imagem de Jesus, mas talvez você fale assim, mas como eu posso ver Jesus? Como eu posso ver Jesus? E eu não estou falando de teofania, e não estou desprezando teofania, que é a aparição de Jesus, mas eu quero falar para vocês algo nessa tarde. Jesus, Deus Pai, nos deixou a palavra, e através da palavra nós conseguimos ver a face de Jesus. Existe um escritor cristão, não sei se é C.S. Lewis, mas ele faz essa anotação:
espero que um dia todos possam ver em cada página da Bíblia a face de Jesus. Então, meu desejo é que vocês possam ver. Em Apocalipse capítulo 1 diz, livro da revelação de Jesus. Então ali está escrito quem Ele é. Está escrito quem Jesus é. E ali fala que Ele é o alfa e o ômega. Então significa que Deus, Jesus, não pode ser um meio para que eu possa conquistar as coisas. Jesus é o começo e o fim. Ele é aquele que realiza todo o propósito. Então não podemos mais dizer, Jesus faz isso para mim, ou aquilo para mim, mas Jesus seja tudo em mim. E à medida que você começa a ver as descrições de João sobre Jesus, ele fala que ele tem um olho de fogo. E este olho de fogo nada mais é que não significa um olho pegando fogo, mas é uma janela da alma. É simplesmente aquilo que queima em Jesus. Esse fogo é o fogo de amor que ele sente pela igreja. E à medida que você olha para Jesus e começa a contemplar os olhos de fogo dele, você não fica indiferente a essa revelação. Você começa a queimar com a paixão que Ele tem por você. Então o que eu quero encorajar vocês nessa tarde é: deixe o amor dele cativar vocês. Deus não está chamando você para provar algo, fazer algo, porque esses olhos de fogo são mesmo os olhos que te sondam em Salmo 139, que ele fala que Ele passa por você, Ele passa de volta, Ele vê por dentro, por fora, Ele te conhece e Ele fala: eu te amo. Isso significa que você não precisa provar algo para que Ele te ame mais, ou que Ele já te ama. Então, isso gera em mim uma alegria de saber que o Deus Todo-Poderoso me ama. Jesus te ama. E não é simplesmente um amor qualquer, mas Ele te ama com tudo o que Ele é, que Ele se entregou, para que à medida que você olhe para Ele, você não pare no meio da caminhada, você continue. E quando eu falo com olhar fixo, fixando seus olhos nele. Então eu quero encorajar você. Talvez existem muitos aqui que olham para si mesmos e se julgam. Pare de se julgar. Pare de se criticar. Pare de criticar o irmão do seu lado. Pare de fazer essas coisas e olhe fixamente para o autor e consumador. Ele está falando: vai, eu estou te dando força. Eu sou aquele que fiz tudo isso e eu resisti aos opositores para que você não desanime, para que você não pare. E à medida que você começa a contemplar Ele, como fala em 2 Coríntios 3, com o rosto descoberto, nós contemplamos Deus e nos tornamos conforme a imagem dEle. Ele tem mais interesse em se revelar, em nos transformar mais do que nós temos interesse de contemplar Ele e ver Ele aqui. Então nessa tarde eu quero deixar isso para vocês, para que vocês continuem a perseverar, para que vocês continuem. Vocês não vão conseguir na força, mas vocês vão conseguir a partir do momento que vocês olham para Jesus, e o Jesus que se revela na palavra. E essa música que eu vou cantar agora, eu fiz ela com esse anseio, porque eu uma vez estava vendo toda a natureza, os pássaros, e eu percebi que todos eles fazem aquilo que eles foram chamados para fazer. Os mares seguem os seus limites, os pássaros voam, cantam, as árvores balançam segundo o vento. E eu percebi que nós, seres humanos, somos os únicos que estamos em crise de identidade. Não sabemos o porquê fomos criados. E aí eu comecei a entender que nós somos criados para sermos filhos, noiva. Talvez você pensou que eu ia falar que nós somos criados para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor. Eu acredito sim nisso, mas eu acredito muito mais nisso, porque eu vejo um Deus que nos criou para ser mais do que fazer. Eu não sei se faz sentido para você, porque quando Ele me cria para o louvor dEle, Ele me cria para fazer algo, mas quando Ele me cria como filho ou como uma noiva, Ele me cria para ser. E à medida que você não precisa produzir coisas, entende? E à medida que você vive a sua identidade, aquilo que Deus te chamou para ser, você glorifica Ele. Faz sentido?
Aí você canta não porque você tem que fazer, você canta porque você é. E essa música eu fiz por causa disso, porque eu quero ver, eu quero contemplar. Eu nasci para isso, eu sou filho, eu tenho acesso a isso. E se você não souber a música, vem junto comigo, aos poucos você vai aprender.